Olá, tudo bem com você? Meu nome é Marli Fronza, sou artista visual e arte educadora e estamos no canal Olho de Artista falando sobre arte e como ela pode transformar as nossas vidas e que podemos desenvolver um olhar curioso, generoso, empático, sensível e crítico também. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a arte de protesto. Já ouviu falar? E trazer alguns exemplos bem emblemáticos. Vamos começar falando do olhar domesticado. Outro dia eu vi alguém falando numa rede social, procurei e li um artigo de Marcelo Ribeiro discorrendo sobre o tema, sobre o que seria olhar com outros olhos, rompendo com o olhar domesticado. E peço licença para usar o termo porque tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. E quando eu digo que proponho contribuir para desbloquear o olhar, é a isso que me refiro. Sim, porque realmente o nosso olhar é domesticado, sob vários aspectos, inclusive como olhar uma obra de arte. Há tendências a rejeitar o desconhecido, o estranho, sem dar a menor chance. Nós somos domesticados para que nos tornemos parte da manada, enquadrada em paradigmas sociais, culturais, políticos. Existem questões tão arraigadas, costumes, leis, regras, que são tão abjetos, mas que estão normalizados. Ninguém vê, ninguém questiona. Quando se usa a máxima, a voz do povo é a voz de Deus, é a isso que se refere, como se a maioria tivesse a verdade. Pronto, nem pense, apenas siga. Nós somos domesticados desde a tenra infância, somos condicionados ao sistema, em toda a sua estrutura, boa e ruim. E quando um Paulo Freire propõe pensar, refletir, analisar, desenvolver um pensamento crítico, quando um Karl Marx traz um novo olhar que subverte o sistema vigente, quando artistas, filósofos, pensadores, professores, jornalistas posicionam-se politicamente, eles estão nos abrindo os olhos, nos mostrando outros caminhos e possibilidades de como olhar a mesma coisa de formas diferentes, de muitas formas diferentes. Então não tem jeito, ou deixamos tudo como está, seguindo a manada, ou finalmente nos propomos a despertar, a reagir. É fácil? Não. Às vezes precisamos nadar contra a corrente, romper a bolha. E isso exige algum esforço, mas valerá a pena, mesmo começando com uma frestinha que seja. E nesse sentido, a arte nos ajuda a desbravar outros campos do pensamento individual e coletivo. Trazer outros olhares, outros ângulos, outras perspectivas. E como estamos num período eleitoral, achei bem providencial revermos alguns pontos da nossa história e como os artistas se posicionaram e se posicionam em várias questões. Você sabe que já tivemos ditadura militar no Brasil, né? Foi de 1964 até 1985. Para muitos, passou despercebido. Os mais jovens talvez desconheçam. Caso você não saiba, ou não acredite, ou até mesmo não tenha a dimensão do que uma ditadura representa, do que essa ditadura representou, existe um vasto material disponível para você consultar.
Veja lá o que foi o AI-5, Ato Institucional número 5. Acredite, foi asfixiante, devastador. E tem gente querendo a volta disso tudo. Como assim? E a quem interessa? A você? A mim? Não. Interessa a uma elite dominadora e predatória. Não interessa ao povo, não interessa ao trabalhador. Nesse tipo de regime, as primeiras vozes a serem silenciadas são quais? São dos artistas, filósofos, intelectuais, jornalistas, professores. E por quê? Porque são eles que se rebelam, que trazem questionamentos e reflexões, que cutucam a onça com vara curta. São eles que podem desviar as manadas, estourar a boiada, subverter o curso natural de submissão, de subserviência, de mendicância. Eles são capazes de confrontar o sistema capitalista opressivo, predatório e inconsequente que alimenta a discrepância entre classes, que sequestra os direitos mais básicos, solapa a dignidade em todas as suas camadas. Não podemos normalizar tanta desigualdade. Se você acha razoável que seres humanos vivam largados nas ruas, se você acha razoável crianças e adultos passando fome sem oportunidades, e para não me estender mais, se você acha razoável o desmatamento galopante, a crise climática, então você precisa urgentemente rever os seus conceitos. Se hoje temos uma democracia, embora ameaçada, se podemos votar, precisamos lembrar sempre das lutas para o direito ao voto, das mulheres, inclusive, para os direitos trabalhistas, dentre tantos outros. Precisamos honrar o sangue literalmente derramado para essas conquistas, que hoje parecem normais. Precisamos honrar esse sangue com consciência, com escolhas que venham de encontro aos interesses reais da maioria. Não podemos confiar nosso destino a pessoas despreparadas, desqualificadas, interesseiras que investem milhões em imagens, em personagens criados para as redes sociais. Precisamos honrar a luta de nossos corajosos predecessores, os nossos antepassados. Sabemos que uma construção requer tempo e energia, mas a destruição é instantânea. Muitos artistas em diferentes espaços geográficos e momentos históricos manifestaram-se politicamente através das suas criações, com a chamada arte de protesto, engajada, ativista. Alguns artistas rejeitam esses rótulos e outros não. Mas, enfim, são manifestações que, em algum grau, se posicionam criticamente e podem ocorrer em todas as áreas e linguagens, nas artes visuais, na música, no teatro, no cinema, na dança, na literatura, com o objetivo de quê? De chamar a atenção, de expor as condições dos oprimidos, das injustiças, dos crimes ambientais, dos conflitos, das extravagâncias político-elitistas. A expressão artística ocupa e sempre ocupará um papel relevante no contexto social em todas as camadas. Eu vou trazer para você alguns exemplos só para ilustrar o conceito, mas claro que existem tantos outros e, como sempre, eu lhe convido a trazer outros casos, dar a sua contribuição aí nos comentários, que são sempre muito bem-vindos. O dadaísmo, que surgiu em Zurique, na Suíça, lá em 1916, foi um movimento artístico antissemitista,
constituído por políticos, intelectuais e artistas que realizavam a arte experimental e performática, que reagiam às carnificinas produzidas pela Primeira Guerra Mundial. Muitos desses artistas foram reprimidos, perseguidos, presos e mortos por isso. No dadaísmo, no campo das artes visuais, a colagem foi uma técnica adotada. Veja isso, uma crítica social em forma de arte, da artista dadaísta alemã Hannah Roth, uma das precursoras da fotomontagem. E olha o título da obra, Corte com Faca de Cozinha, lá de 1920. Trata-se de uma composição bem complexa, com fotografias, textos, que basicamente divide-se entre o dadaísmo e o antidadaísmo, com personagens históricos, incluindo Marx e Guilherme II, o último imperador alemão, além de figuras humanas destroçadas, remontadas, engrenagens, mapas e uma série de elementos. O que isso quer dizer? É uma obra que exigiria um tempo de observação e análise, mas fica claro tratar-se de uma obra de protesto contra a guerra. E essa ofensiva de soldados com máscara contra gás. Como sabemos, o gás mostarda foi utilizado na Primeira Guerra Mundial e depois proibido de tão devastador. Essa obra é do pintor expressionista alemão Otto Dix, que foi veterano na Primeira Guerra Mundial, portanto ele tinha conhecimento de causa. Só que obras assim eram uma afronta ao partido, aquele. E essa obra, O Terceiro Reich, de Heinrich Vogler. Detalhe, a obra é de 1934, estava no olho do furacão. Pensa na coragem desse artista. E sobre isso, sobre obras produzidas nesse período, sobre essas circunstâncias, você pode ver o conteúdo que produzi sob o título Arte Degenerada. E eu vou deixar o link na descrição para você. Na ditadura militar aqui no Brasil, encontros públicos de mais de 3 pessoas eram considerados suspeitos, subversivos, dava cadeia. Algumas cidades tinham até toque de recolher. Os editais dos jornais eram vigiados e censurados, e como forma de resistência, nos espaços das matérias censuradas eram inseridos poemas ou receitas de bolo. Artistas, escritores, poetas, cineastas, intelectuais, políticos, professores, músicos, militantes políticos eram perseguidos, exilados, presos, torturados brutalmente e ou executados. E foram muitos, dizem que milhares, alguns dos quais nunca mais se teve notícias. Sobre isso foram produzidos muitos documentários, filmes e séries. E eu trago 3 filmes para sugerir para você. Lembra do filme Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, lá de 1998, que escancara a precariedade social e que foi indicado ao Oscar? Lembra? Foi muito badalado, celebrado. Pois é, o diretor é Walter Salles e dirigiu outro filme que, recentemente, foi exibido e aplaudido de pé no Festival de Cinema de Veneza. Foi indicado para o Leão de Ouro e premiado com o melhor roteiro. E segue participando de mais 30 festivais. Que filme é esse? Ainda Estou Aqui,
com Selton Mello, Fernanda Torres e novamente Fernanda Montenegro. O filme trata do desaparecimento do deputado cassado Rubens Paiva e foi baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o filho, que mostra a história da mãe, Eunice Paiva, a esposa de Rubens Paiva, que durante 40 anos buscou incansavelmente a verdade sobre o desaparecimento do marido. Ele foi sequestrado, arrancado de dentro de casa, porque era assim que eles agiam. Do nada, invadiam a casa e levavam as pessoas. Eles quem? Os agentes da ditadura militar. Em 1971, eles levaram Rubens Paiva de casa e nunca mais retornou. Eunice Paiva representa um símbolo de resistência contra a ditadura militar. E tem o filme Zuzu Angel, de 2006, dirigido por Sérgio Rezende, que conta a história da estilista que até a sua morte buscou pelo filho, também torturado e morto na ditadura militar. E para completar, o filme Olga, dirigido por Jaime Monjardim, recomendadíssimo, não há como não se indignar. São mulheres que simbolizam força, coragem, determinação e resistência.